Olá, telespectadores. O programa hoje está com Juarez Vieira, ele que é o presidente da Associação dos Moradores do Anita Garibaldi, a Amiga, chama-se a entidade lá, e que vai conversar conosco e vai passar informações para os moradores de Joinville, temas ligados à Lei de Ordenamento Territorial, a LOTE, que tanto vocês estão lendo nos jornais, estão ouvindo na televisão, escutando nas rádios, lendo nos jornais e assim por diante. Então, é uma questão vital para a qualidade de vida dos moradores de Joinville, de que a LOTE seja feita para os moradores. A LOTE não é feita para o setor imobiliário. Nós queremos uma cidade para nós. A nossa sociedade não vai servir para lucro de outros que vão embora e aplicar o dinheiro em outra cidade. Nós queremos uma cidade com qualidade de vida para educar os nossos filhos, nossos netos e sermos elogiados pelos nossos descendentes por termos feito a nossa parte como cidadão de Joinville. Nós sabemos que a questão da LOTE está sendo muito dirigida. As últimas eleições foram financiadas pelo setor imobiliário. Muito vereador se elegeu com verbas do imobiliário para fazer com que a Joinville se torne uma cidade de espigões. Nós não queremos isso. Mas quem vai falar sobre isso é o Juarez. Juarez, o primeiro tema aí são prédios de 25 andares. Pode isso? Está faltando espaço em Joinville? A Lei do Ordenamento Territorial prevê prédios de 25 andares para vários bairros. Esses bairros são o Bucarém todo, parte do Anita Garibaldi, o Atiradores, o Centro e o América. Qual que é o problema dos prédios de 25 andares? Se nós tivéssemos uma cidade sem imóveis vazios e com uma perspectiva de crescimento populacional muito grande, até se justificaria. Mas Joinville tem hoje, segundo dados do próprio IPUJ, o interessante é que todas as informações que eu vou lhe passar são dados que a Prefeitura possui. Dados do IPUJ mostram que Joinville tem quase 30 mil lotes vazios ou subutilizados. Ou seja, tem muito espaço vazio. Primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à projeção populacional, até houve uma reportagem esses dias na televisão, passou que Joinville, a LOTE vai prever 4 milhões, uma cidade para 4 milhões e meio de habitantes. Só que estudos que a Prefeitura encomendou junto ao IBGE mostram que Joinville em 2030 vai chegar em 978 mil habitantes. E o IBGE mesmo prevê a estabilização da população até 2040 e vai começar a cair. Se nós só vamos ter 978 mil habitantes, para que planejar uma cidade para 4 milhões e meio? Tendo 30 mil lotes vazios. Não há razão. Quais os problemas de colocar esses prédios de 25 andares ali no bairro Anita e no Bucarém? Primeiro problema, nós vamos prejudicar o acesso ao Hospital São José, à Maternidade Darcy Vargas, ao Hospital da Unimed, ali do Dona Helena e o da Unimed. Além de que, quem vier do outro lado da BR, precisar acessar o Boa Vista, em caso de problema cardíaco, acessar a referência regional, vai ter problema. Só de helicóptero? Só de helicóptero. Um acidente grave na BR, como aconteceu com aquele ônibus, com trauma, que a referência aí passa a ser o São José, como é que vão ser transportados os pacientes doentes, tendo ali prédios enormes ao redor do hospital. Além de que a Prefeitura também, na verdade quem encomendou o estudo foi a FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, fez um estudo em relação à mobilidade em Joinville, dados de 2012, e descobriu que, anualmente, Joinville gasta 440 milhões no deslocamento casa-trabalho, casa dos trabalhadores. Isso representa, em média, 106 minutos por dia para cada trabalhador. Isso dá 1 hora e 46 minutos. E esse dinheiro todo representa 2,4% do PIB do município. E aí? Bem, uma lei que prevê botar prédio de 25 andares no Bucarém, no Anita, vai fazer com que as ruas Uruçanga, Procópio Gomes, São Paulo, Getúlio Vargas, Eugênio Moreira e mais cá para cima a Marquês de Olinda e mais lá no centro a Blumenau e a João Colim. Tenham prédios. Como é que os ônibus vão circular? Isso no sentido norte-sul. E no sentido leste-oeste nós vamos ter Inácio Bastos, Anita Garibaldi, Padre Coube, Otto Kardec, o Plácido Olímpio de Oliveira, Ministro Calógeras, Blumenau,
A desculpa Blumenau não, a 9 de março e a 15 de novembro. Nós colocando as pessoas aí no meio, fica uma pergunta, quanto tempo a mais o trabalhador vai demorar para cruzar de ônibus nessa região? Sendo que não precisa, você tem espaço vazio suficiente. Então não se justifica essa proposta, não se justifica em hipótese alguma. Além de que há um problema sério em relação à saúde. Você colocar prédios mais altos, você vai acabar com o sol dos vizinhos. E o bairro Anita Garibaldi, coincidentemente o nosso bairro, ele tem 12,7% da população com 65 anos ou mais. Além de ter dentro do bairro vários antigos asilos, agora são chamadas instituições de longa permanência de idosos. Como é que vai ficar a saúde dessas pessoas com esses prédios mais altos? Realmente é um problema sério. O nosso programa aqui, ele se dedica à questão da qualidade de vida, à saúde das pessoas, o meio ambiente, né? Você quer ter quando um frio como é hoje, dia nublado, quando sai o sol, você quer sair para o sol. E se você tem um prédio de 25 andares na tua frente ou no teu lado, você não recebe mais sol no inverno. Exatamente. E você, coisa simples como... A pessoa que está com um problema de enfisema pulmonar, está com renite, tem alergia, os fungos dentro da casa criam tantos problemas que levam essas pessoas ao hospital. E nós não temos mais hospital como tínhamos antigamente, não é isso, Juarez? Nós não temos estrutura de atendimento, além de que algo chega a ser cômico. Os bairros que mais alagam em Joinville, que próximo ao centro, que são Anita Garibaldi e Bucarim, onde vai colocar mais prédio. Mais pessoas vão ficar sem sol justamente onde é mais úmido. Tem explicação. Então é bastante assim, a gente fica com a cabeça meio atormentada quando nota um projeto desse de urbanização do município, da cidade de Joinville. Dessa forma, a gente fica pensando o que é que tem por trás disso tudo. Quem é que vai lucrar com prédios tão altos? Você tem ideia de quem é que são as poucas pessoas que vão lucrar? O que acontece o prefeito independente do atual, anterior, já poderia ter regulamentado há muito tempo o IPTU progressivo no tempo, que ia fazer com que as pessoas que têm muitos imóveis começassem a pagar ano a ano, durante 5 anos, aumentasse o valor do imposto. Só que isso não foi implementado ainda. Mas foi falado há 5 anos atrás. Foi falado há bastante tempo em fazer. Isso ia fazer com que, automaticamente, as pessoas tivessem que vender os imóveis. Estoque de imóvel para... Exatamente. O que vai acontecer? Se a gente tivesse a certeza, a população tivesse a certeza, olha, vocês vão construir prédio mais alto, mas para baratear a unidade para o morador. Mas não é o que vai acontecer. A gente sabe que isso vai ser apropriado pelo setor imobiliário, que não vai repassar a redução do custo aos compradores. Juarez, nós temos também uma questão de que os morros que foram preservados com Mata Atlântica, que são os pulmões da cidade de Joinville, que limpam o ar, que abafam o ruído, que é o ar-condicionado da cidade. Exatamente, manter a temperatura. Eu tive uma época, uma solicitação de Maringá para fazer uma palestra lá sobre a cidade de Joinville e suas áreas verdes. Depois que eu fiz a palestra, eu perguntei, mas qual era o objetivo que vocês tinham em saber as áreas verdes de Joinville? Não, nós temos interesse em comprar as áreas verdes para construir prédios em cima desses morros. Então você já pode imaginar a fome imobiliária por esses nichos de qualidade de vida que os joinvilenses construíram, e agora é olho gordo em cima disso para ganhar dinheiro e cair fora e sumir daqui, e deixar o problema para os nossos descendentes. Há tentativas, isso inclusive. Tem um procedimento? Sim. Dentro da lote está sendo visto a proteção dessas áreas verdes? Infelizmente não. A lote, pelo contrário, ela está tentando flexibilizar a cota 40. A cota 40 na lei orgânica do município deveria ser respeitada, mas a lote tem vários pontos da lei que permitem construir acima da cota 40. Você veja só, Jori, como é que isso aconteceu. A expansão da cidade é para a zona rural. Então, as picaretagens imobiliárias, loteadoras, compraram o terreno dos agricultores. Bem barato. Bem barato. Deixaram de produzir arroz, o terreno ficou no estoque. Você pode ver, tem muito terreno aí que não se cultiva arroz. É tudo estoque de imobiliária. Então, a imobiliária financia o vereador, financia o prefeito e chega lá e diz, prefeito, agora eu quero que se amplie o perímetro urbano da cidade. E é pela lote que nós vamos querer isso aí. Porque nós queremos ganhar dinheiro, recuperar o dinheiro que nós investimos. Essa é a pressão. Realmente, a zona sul, a zona rural sul da cidade, pelo projeto da lote, ela vai desaparecer. Lá, a divisa com Guaramirim vai ficar 500 metros preservado
Depois para cá vai virar tudo área de expansão urbana. Ou seja, não vai Vila haver Nova, toda tudo área de região expansão urbana, urbana. Toda a região sul, Itinga, tudo que tiver para lá, que ainda for de Joinville antes de Itinga, vai virar tudo área de expansão urbana. Qual que é o problema? O Estatuto da Terra prevê vários requisitos para que uma área se transforme em expansão urbana. Tem que ter estrutura. E nós não temos. Sim, mas nós temos 30 mil lotes dentro do atual perímetro urbano e o Não cara quer precisa. expandir. Claro, por que ele quer expandir? Porque provavelmente adquiriram os terrenos. E outras imobiliárias fizeram estoque dentro da cidade, terrenos grandiosos que tem na cidade de Joinville, enormes. Né? Sim. Então agora é o momento de faturar. É o momento de convencer os vereadores. Agora nós investimos em você, você vai ter que votar para o nosso lado essa questão. Então o vereador que foi financiado na sua campanha, ele vai ter que desovar o benefício para o investidor dele. Essa é a luta dos presidentes das associações de moradores de bairro, né, das associações de meio ambiente que lutam pela qualidade de vida. E você vê, nós somos poucos, nós não temos capital para enfrentar esse leão. Infelizmente, e ainda falta, por parte da população, a mobilização que o setor empresarial possui. Porque tem gente qualificada, extremamente qualificada, gente bem remunerada, gente que conhece da matéria, defendendo os interesses dele. A gente somos os abnegados que acabam abrindo mão de seu tempo com a família para lutar pelas questões Agora, ambientais. Juarez, dá um recado aí para os nossos telespectadores, que eles têm que participar das reuniões da Associação de Bar, têm que participar das reuniões da Câmara de Vereadores, porque é interesse da família deles, dos descendentes deles, eles investiram em Joinville e vão perder o investimento pela péssima qualidade de vida. É importantíssimo que a população entenda que a sua associação de moradores defende todos os interesses dos moradores daquele bairro e só vai ter força junto ao poder público quando as pessoas participarem. Com 4, 5 pessoas na reunião, você tem a prefeitura e os órgãos públicos em geral, até a Câmara de Vereadores, ela enxerga a associação de moradores de uma forma. Quando a associação de moradores consegue ter 40, 50 pessoas numa reunião, num evento, numa audiência pública, começa a mostrar mobilização. Poder de convencimento dos demais também. Porque a eleição, esse ano temos novamente, é hora dos moradores verificar quem está lá na Câmara de Vereadores ou mesmo na Prefeitura que defende os interesses do nosso bairro. Ok, Juarez, nós vamos dar um espaço para o comercial. Sim. E nós voltaremos em seguida com Ecologia em Ação, com a palavra de Juarez Vieira. E às vezes chamo o Juarez Machado. Aguarde que nós já voltamos. Olá, telespectadores, retornando nesse segundo bloco com Ecologia em Ação, hoje com a palavra, o entendimento do presidente da Associação Amiga, da Anita Garibaldi, que tem movimentado a cidade com a sua opinião, com o seu trabalho, com a sua luta voluntária, tirando dinheiro do bolso para explicar para o povo de Joinville que nós estamos prestes a perder a qualidade de vida que nós temos. Então, eu que sou da área ambiental, esse programa tem falado muito em qualidade de vida, em saúde, em boa alimentação, em bom ar, boa movimentação da atmosfera. Nós também estamos muito preocupados com a LOTE, a Lei de Ordenamento Territorial, que foi construída elaborada dentro da Prefeitura, no IPUJ, para beneficiar um só setor, o setor imobiliário. Então, essa é a questão. Com a participação da sociedade, como acabou de falar o Juarez no bloco anterior, nós vamos conseguir, talvez, negociar alguns pontos para não perdermos totalmente a nossa qualidade de vida. Juarez, é isso? É isso mesmo. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.257/2001, ele prevê que, no processo de urbanização, o benefício e o prejuízo, os ônus e os bônus do processo de industrialização devem ser divididos entre a sociedade, a administração pública e os empreendedores. Infelizmente, a LOTE, o que a gente vê é muita coisa para o setor empresarial e depois a sociedade e a administração pública vão arcar com os custos de resolver os problemas gerados pelo adensamento e os demais itens que a gente vai ver logo em seguida. Juarez, como é que fica essa outorga onerosa gratuita? Isso aqui, que coisa é essa? Bem, o que acontece? O Estatuto da Cidade prevê a outorga onerosa do direito de construir. Significa que você pode construir além do que aquele zoneamento permite, pagando para a administração pública, para que a administração pública utilize esse dinheiro para mitigar os problemas gerados por aquele adensamento maior.
Ou seja, você, por exemplo, aqui no Anita Garibaldi, você teria, no Anita Garibaldi, no Bucarim, você poderia construir 16 andares, podendo comprar 50%, como é questão de metros, acaba dando 25 andares. Esses andares adicionais, no caso daí, de 16 para 24, 25, dá 8 ou 9 andares. Em Joinville se criou uma coisa interessante. Quer dizer, com esse dinheiro da outorga onerosa, que é o empreendedor pagou para a prefeitura, para o caixa da prefeitura, ela tem um fundo para aplicar, por exemplo, numa praça. Numa praça, no na jardim ampliação da da infância. rua, no jardim de infância, no posto de saúde. Posto de saúde. No que Área de lazer, um área teatro. de lazer, o que ela puder resolver no bairro, botar um semáforo, botar uma ciclofaixa, uma ciclovia. Qual é a malandragem que fizeram? Infelizmente, eles fizeram o seguinte: criaram uma outorga onerosa gratuita. Gratuita. Você não paga nada. Ah, Bastando que para isso. leigos. Bastando que. Gente, vocês já imaginaram uma coisa dessa? Sacaneando a comunidade? Pode construir mais 5 andares que eu deixo de graça e não precisa pagar nada para os contribuintes. Não existe um troço desse. A condição que colocaram foi a seguinte: esses dois, que nos 2 primeiros andares se destine a comércio e serviço. Aí você pode construir tudo a mais sem pagar nenhum real. Ai, que meigos que são eles, caras. Se houvesse recurso sobrando na prefeitura, seria uma situação até aceitável. Para você tentar colocar o trabalho perto onde as pessoas moram. Só que não está sobrando dinheiro. Pelo contrário, está faltando dinheiro. Tanto que há várias promessas que há vários governos acabam não sendo cumpridas porque faltam recursos públicos. Há muita coisa a ser feita e não há dinheiro para tudo isso. E essas faixas viárias que tanto se discute, que vai ter assim para cada lado não sei quantos metros de possibilidade de comércio, de expansão, de não sei o quê. Como é que é isso? As faixas viárias são... Vamos supor que eu moro numa rua de faixa viária. O que acontece com a minha rua? Bem, o que acontece na faixa viária? Você considera, se fosse uma rua grande, movimentada, como várias faixas viárias são efetivamente Santos Dumont, assim. Né? Santos Dumont, uma São Paulo, acontece, imagine, você tem uma faixa viária, exemplo, bem interessante. Inicialmente se previa, a faixa viária está aqui, por exemplo, São Paulo e Getúlio Vargas. 100 metros para cada lado de cada uma delas seria faixa viária, poderia ter um zoneamento diferente. Só 100 metros. Só que aí se fez o seguinte... um zoneamento diferente, o que significa? Construção de fábrica, fundição? Exatamente, vários tipos de fábrica. Para com isso. Alguns tipos de fábrica, inclusive de médio potencial poluidor, prédios mais altos e pior, esses 100 metros para cada lado fizeram o seguinte: quando entre esses dois limites de 100, pega a São Paulo daqui para cá 100, pega a Getúlio Vargas daqui para cá 100. No meio, se sobrar menos que 100, vira tudo faixa viária. Resumindo, entre a São Paulo e a Getúlio Vargas tem 283 metros. Como tem menos que 300, é tudo faixa viária. Lá, tudo vai poder colocar. Vários tipos de indústria, vários tipos de empresa. Qual o problema? As ruas. O que acontece na faixa viária? O conceito diz assim: é um eixo comercial ao longo das principais vias destinado ao comércio e serviços, não à indústria. Não à indústria. Só que lá o que fizeram na lei foi indústria. E vários tipos de indústria. Sim. Além de que eixos comerciais, a gente sabe, são ruas principais. Não 2 ruas, por exemplo, eu costumo citar a rua Cidade de Sertanópolis. É uma rua próxima da rua 6 de Janeiro, que tem vala a céu aberto do lado da rua e uma rua de barro. Não tem nada ali, só tem as casas dos moradores e um lado da rua não tem nada. E outro caso é pior ainda, chama-se Rua Professor Eliema Coppe. Essa rua se localiza no Jardim Iriú e do lado da rua tem um mangue. Botar indústria do lado do mangue, considerar aquilo um eixo viário. Houve uma invasão de uma família, saiu até no jornal, a família foi retirada lá, havia invadido porque é uma área de mangue. De repente veio uma lei e disse que isso aí é uma faixa viária e pode botar indústria lá. 100 metros para dentro do mangue? 100 metros para dentro do mangue, certa ideia deles é essa, eu não consigo entender. Mas então eu acho que esse pessoal que fez essa proposta da lote lá no Ipuge, esses caras devem ter ganho muito dinheiro para fazer essa construção assim contra o povo, né? O povo vai ser prejudicado em muito, né? A pessoa no primeiro momento pensa, vai poder colocar uma empresa perto da minha casa, isso, aquilo. Só que quem tem uma empresa do lado da sua casa, fazendo barulho, caminhões entrando de madrugada, sabe que não é bem assim. Tem o lado positivo e o lado negativo. E algumas vias até se entende colocar. Mas não na cidade inteira, 185 vias. E outra questão que a gente sempre conversa é o seguinte, chama-se vocação. Por que a vocação? Porque a Dona Francisca é uma faixa viária. Mas a Dona Francisca começa aqui do lado do Banco do Brasil e vai até Piraberaba. Durante todo esse trajeto dela, essa rua passa por diferentes tipos de bairros, com vocações diferentes, vocação industrial, vocação residencial, vocação inclusive rural. O PN Business está lá. Então, por que
toda a rua vai poder permitir tudo. A gente não consegue entender. É verdade, né? É algo que deveria ter sido explicado para a população e perguntado, vocês concordam com isso, vocês não concordam? E principalmente, não foi mostrado à população em nenhum momento. Foi pedido os estudos, as análises, os pareceres e as projeções de como a cidade vai ficar. Por exemplo, existe um negócio chamado estudo de massa. Uns bloquinhos assim. Se colocasse como a cidade ia ficar com esses bloquinhos aqui, o centro, o Anita Garibaldi, o Bucarém, as pessoas diziam, mas ninguém vai andar na cidade. Mas isso não foi mostrado para a população. Como é que estão se comportando os vereadores com a LOTE agora? Você está acompanhando as reuniões da Câmara? Em algumas reuniões eu participei e o que acontece? Infelizmente, a gente, nas audiências públicas também que a gente participou, está sendo discutido mais a questão das emendas, não da LOTE em si. Argumento é que já foi discutida a LOTE. Mas nós apresentamos várias perguntas aos assessores moradores, nós questionamos muita coisa e até hoje nós não tivemos resposta. E, principalmente, para nós pedimos uma modificação, como nós já pedimos a projeto de lei lá para reduzir o gabarito e também aumentar o recuo frontal, que foi a pedido da assessores moradores, um dos vereadores encampou essa nossa luta, a gente não fazia os pedidos e não recebia resposta. Só que para nós fazermos uma proposta, a gente tinha que ter fundamento. A LOTE em si, a gente não tem estudo algum. A gente pede, mostra como é que vocês estudaram. Porque se você vai mudar alguma coisa, por mais simples que seja, a primeira pergunta que a pessoa a quem você propõe a mudança é: por que mudar? E para que mudar? Eu tenho a impressão que eles pegaram o mapa, colocaram os proprietários dos terrenos todos, empreendedores, imobiliárias, estoque de lotes, e aí fizeram um projeto da LOTE em cima. Não sei, Dá impressão? Assim. Não dá impressão? Não saberia dizer se foi exatamente assim, mas que porque se não existe uma análise, que se não existe um parecer, um estudo, técnicos, uma projeção, auditor dizendo, olha, essa lote realmente vai beneficiar o povo, quem é que vai ser beneficiado, a qualidade de vida vai ser mantida, isso tudo, esses pareceres a Câmara de Vereadores não tem para apresentar para o povo. Não, o IPUG não apresentou à Câmara, não nos apresentou em nenhum momento, a gente participou de várias reuniões e pediu essas informações, a gente não recebeu. Ou seja, está sendo votada uma lei sem a gente saber o que fundamenta essa lei. Ô Juarez, nós temos ainda uns 3 minutos de programa. O que você gostaria de passar assim para os moradores de Joinville, que têm família, que são pessoas que investiram na cidade, que criaram seus filhos, que agora estão chegando os netos, que acabaram de ter uma boa casa? O que se pode dizer para essa gente, com uma LOTE aprovada na Câmara, o que vai acontecer? Bem, Pode falar com nossos telespectadores? Sem dúvida, o que prevê a lei do ordenamento territorial vai ser uma surpresa para os moradores se aprovada como está na Câmara de Vereadores. Ela prevê, além do que eu falei, os prédios de 25 andares, ela prevê o recuo frontal, recuo da frente das edificações muito pequeno. Vocês imaginarem, se você construir uma casa térrea, você tem que recuar 5 metros da frente do terreno. Se você construir um prédio de 15 ou 16 andares, você vai recuar 5 metros e 22, quase uma régua. Ou seja, vão continuar os carros parando na rua, vai continuar a gente parado para entrar no prédio, vai continuar aquele caminhão jogando concreto no meio da via, porque não tem lugar dentro do terreno. Tudo isso, além da questão do problema de mobilidade, o problema da insolação, e o que a população pode fazer é comparecer às reuniões. Semana que vem parece estar marcado uma para o dia 14 na Câmara de Vereadores, que deve ser a última audiência pública, porque eles já querem aprovar essa LOTE dia 18. Dia 18? Coincidentemente, pouco antes de que mês? De julho. De julho? Coincidentemente, um mês antes de começar a campanha eleitoral, mas coincidência. Uhum. Ô Juarez, o telespectador nos assistindo assim, falando, criticando essa LOTE, nós somos contra a cidade de Joinville ou nós somos contra quem? Ou nós temos algum ponto de vista que está errado? Nós somos a favor da qualidade de vida. Sim. E de que qualquer mudança proposta tenha fundamento e que a gente saiba como está e como vai ficar. E não fique no achismo. Porque vai ficar melhor, vai ficar pior. Mas, como eu expliquei, com 30 mil lotes vazios, uma cidade que vai chegar não vai chegar nem a 1 milhão. Para quê? Planejar para 4 milhões e meio. Uhum. Ok, nosso programa então está encerrando. Nós vamos agradecendo a presença do Juarez Vieira no nosso programa. Mais uma vez, você já esteve aqui numa outra vez, né? Tive outra oportunidade. Eu queria, em nome da sociedade, agradecer o teu esforço enorme que você tem feito. Você realmente é um voluntário, você é um cidadão que deixa, às vezes, da família para atender a sociedade, a comunidade, né? Horas e horas e horas você tem se dedicado e você é um estudioso que se aprofunda na questão, você não fica na superficialidade.
né? Então você tem subsidiado muitos profissionais do voluntariado com essas ideias e com esses pensamentos positivos, esperando assim que uma cidade seja uma Joinville com maior qualidade de vida. Nós agradecemos a tua presença e os nossos microfones e as nossas câmeras estarão sempre à tua disposição enquanto nós tivermos o Ecologia em Ação na ativa. Telespectadores, até a próxima semana com Ecologia em Ação, quando apresentaremos um novo programa.